Que bom que você continue estudando o tema igreja. Isso demonstra que você quer conhecer mais, quer estar ajudando na construção da Igreja de Cristo. Que bom. Hoje nós vamos fechar a nossa classificação dos tipos de igrejas. Vamos relembrar aqui que esse curso que nós estamos fazendo de eclesiologia, ele está trabalhando o assunto a partir de 4 vertentes. A eclesiologia propriamente dita, que seria a parte da teologia que estuda a igreja. Então, a eclesiologia propriamente dita, eu vou então escrever teologia, aspectos teológicos da igreja, teologia como conhecimento de Deus e das coisas de Deus. Também estamos falando sobre história da igreja. E aqui na teologia, mais especificamente sobre a doutrina da igreja, a doutrina bíblica da igreja. Nós fazemos aqui sempre teologia bíblica. Nossa teologia aqui na IBCL é sempre bíblica. Então, dentro da teologia bíblica, existe a doutrina bíblica da igreja, que é o que a gente chama propriamente dito de eclesiologia. Então, o nosso curso de eclesiologia, na verdade, ele é um pouco mais amplo que a eclesiologia. A eclesiologia propriamente dita é só isso aqui. Só isso aqui. Mas nós estamos ampliando o nosso estudo sobre a igreja, tratando também da história da igreja, do que na teologia se chama apologética, que é a defesa da fé, como nós defendemos a ortodoxia da fé, como nós entendemos o que é a doutrina correta, e também aqui junto o que na teologia se chama heresiologia, que é o estudo das seitas e heresias, das heresias e das seitas, das falsas igrejas ou igrejas corrompidas. E por fim também estamos trabalhando com aspectos de escatologia da igreja, aspectos escatológicos da igreja no final dos tempos, das coisas envolvendo a igreja no final dos tempos. Então o nosso estudo é mais amplo do que apenas a eclesiologia propriamente dita. E hoje nós vamos finalizar a classificação dos tipos de igreja, tocando em todos esses aspectos um pouco, uns mais, outros menos, e é nesse espaço aqui que nós navegamos para termos um estudo bem completo, bem instrutivo, bem informativo, bem elucidativo, bem útil sobre a Igreja de Cristo na Terra. Vamos lembrar aqui que nós já fizemos essa classificação, já temos feito, na lição passada foi bastante desenvolvido isso. Então, modos de classificar a igreja. Primeiro, quanto à Bíblia. Como a igreja se posiciona em relação à Bíblia. Essa é, como nós concluímos na lição passada, a primeira e principal maneira, e de certa forma ela é a maneira que resolve tudo. Se a gente entender como se classificam as igrejas em relação à Bíblia, nós não precisamos nem nos preocupar com as outras classificações. Nós vamos colocar as outras formas de classificar aqui quase que como uma cultura geral, quase como uma erudição, para que você saiba que existem outras e quais outras são. Mas a principal é isso. Como a igreja se posiciona em relação à Bíblia. Por que a gente pode classificar uma coisa sob diferentes aspectos? Isso acontece na vida como um todo, toda hora. Classificar é você criar categorias para as coisas, classes para as coisas. Então, por exemplo, um ser humano. Você pode classificar um ser humano segundo o gênero, homem e mulher, segundo a idade, idoso, adulto, jovem, adolescente, criança, segundo a classe social que pertence, segundo até que ano ele estudou e qual é o grau de instrução. Então, tem inúmeras maneiras de você classificar um ser humano. Assim também, outras coisas. Você pode classificar um país como de primeiro mundo,
de segundo mundo ou de terceiro mundo. Você pode classificar um país segundo a riqueza do país, a renda per capita, país rico, país médio, país pobre. Você pode classificar um país com relação ao grau de instrução da maioria da população, pode classificar o país em que continente ele está, país europeu, país americano, país asiático. Qualquer coisa você pode classificar de um monte de modos diferentes. Para cada classificação existe uma utilidade. A igreja também, você pode classificá-la de muitas maneiras diferentes. Quanto à Bíblia, a igreja ou ela é fiel à Bíblia, ou não é fiel. Não tem a Bíblia como única regra de fé e prática, ou único princípio e regra de fé e prática. Essa aqui. A igreja fiel é aquela que tem a Bíblia como único princípio de fé e prática, princípio e regra de fé e prática, e a igreja não fiel é aquela que não tem a Bíblia como único princípio e regra de fé e prática. Uma segunda classificação possível, na minha opinião, a segunda mais importante, principalmente nos dias atuais, é quanto ao seu centro. Qual é o centro da igreja? Pode ser também de duas categorias. Nem tudo é duas, né? Nem tudo é duas categorias. Por exemplo, gênero humano, só duas categorias, homem ou mulher. Não tem terceira opção. Então, gênero humano é uma classificação com duas categorias. Mas, quanto à faixa etária, não. Pode ter criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Quantas foram? Criança, adolescente, jovem, adulto. 5 categorias. Pode ter outras classificações que põem o ser humano em 10 categorias, em 200. Não há limite para isso, né? Tem que ser pelo menos duas, né? Porque se for só uma categoria, não é uma classificação. Então, pelo menos duas. Então, quanto ao centro da igreja, também há duas categorias. Uma é a igreja cristocêntrica, poderia ser também teocêntrica, e a igreja antropocêntrica. A igreja cristocêntrica, Jesus está no centro dela. A igreja antropocêntrica, o homem está no centro dela. Aqui é a igreja certa, aqui é a igreja errada. Aqui é a igreja certa, aqui é a igreja errada. Terceira classificação possível, terceiro modo de classificar, pode ser quanto à doutrina do Espírito Santo. Quanto à doutrina do Espírito Santo. Em especial, os dons do Espírito Santo, que é onde a coisa pega. Não há muita divergência entre igrejas fiéis e cristocêntricas com relação à pessoa do Espírito Santo. Não há muita divergência. O pomo da discórdia é os dons do Espírito Santo. Então, existe dois tipos de igreja. As que sustentam que os dons do Espírito Santo valem ainda. Então, eu vou escrever aqui a atualidade dos dons do Espírito Santo. E esses dons aqui são especialmente os dons de 1 Coríntios capítulo 12, os 9 dons que estão listados lá. Se você quiser na sua Bíblia ver, a gente já pode ir lá na Bíblia, abrir a Bíblia em 1 Coríntios 12, versículo 8. Então você pode aqui buscar 1 Coríntios 12, verso 8, 9 e 10. Então, de 8 a 10. E nós vamos ver aqui os 9 dons do Espírito Santo. Porque a um é dada, mediante o Espírito Santo, palavra da sabedoria, o primeiro dom. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Temos 4. A outro, no mesmo Espírito, operações de milagres, 5º dom. A outro, profecia, 6º dom.
a outro discernimento de espíritos, 7º dom, a um variedade de línguas, 8º dom, e a outro capacidade para interpretá-las, 9º dom. Então, há igrejas que acreditam que esses dons ainda valem hoje, o Espírito Santo ainda dá esses dons hoje. Então, a atualidade dos dons. O outro grupo são os cessacionistas. Os cessacionistas, eles dizem que esses dons só valeram para o tempo da igreja nascente, quando a igreja estava começando, no tempo dos apóstolos. Então, eles dizem que quando o apóstolo João morreu, o último dos 12, lá por volta do ano 95, depois de Cristo, esses dons do Espírito Santo deixaram de existir, não existe mais, porque a igreja já estava consolidada, já tinha a Bíblia, não precisava mais desses dons. Na verdade, nós podemos ter algumas variantes aqui. Esses cessacionistas podem ter uma variante aqui, vou colocar aqui como algo possível, não sei que nome que eu dou também, mas são aqueles que dizem que esses dons aqui são, na verdade, talentos, né? O Espírito Santo só potencializa, mas esses dons seriam talentos que as pessoas têm. Então, por exemplo, dons de variedade, o dom de variedade de línguas seria o talento que a pessoa tem para aprender outros idiomas, e não exatamente algo sobrenatural. O Espírito Santo pode até ajudar, mas não é sobrenatural. A pessoa sabe falar outras línguas, aprende com facilidade outras línguas. Então, eu não sei que nome que eu dou, eu vou colocar aqui, são talentos humanos os dons, e não sobrenaturais, são talentos naturais e não sobrenaturais. Na prática, equivale ao cessacionista. Na prática, equivale. Uma outra classificação possível é quanto, vamos dizer assim, eu chamei de classificação popular no Brasil. Vou usar o mesmo termo que eu usei na lição passada. É uma classificação popular no Brasil, que classifica em 4 grupos, né? A gente viu lá os tradicionais históricos, os pentecostais históricos, então tradicionais históricos, pentecostais históricos, os renovados, né? Os renovados, os tradicionais renovados e os neopentecostais. Essa é uma classificação comum no Brasil, tem 4 categorias. E também tem aquela que a gente apresentou lá, dos historiadores, né? Alguns historiadores, eles classificam também os tipos de igreja. E você viu lá que são inúmeras categorias, né? Inúmeras categorias, é uma multidão de categorias. Pode ter mais, pode ter uma 6ª maneira de classificar, que eu vou colocar aqui de outras maneiras. Na verdade, não há fim. Pode-se criar categorias e categorizações sem fim. Não há fim. Estas aqui são as principais. E eu quero enfatizar para você que essa aqui é a mais fundamental de todas, porque essa classificação, ela realmente decide a qualidade de uma igreja. Porque se ela é fiel à Bíblia, ela vai ser cristocêntrica, ela não vai errar na questão dos dons do Espírito Santo, ela pode ser de qualquer tipo aqui, que não importa o que os historiadores falam dela. Então, a melhor maneira de nós entendermos a classificação da igreja é quanto à Bíblia. E se você memoriza e se preocupa só com a primeira, você faz bem. Você pode até esquecer dessas outras aqui. Se você entende bem a primeira, essas outras aqui são irrelevantes, na verdade, elas são desnecessárias. Eu vou enfatizar um pouco mais essa segunda, porque apesar dela ser desnecessária, se você tem a primeira bem desenvolvida, mas eu vou enfatizá-la porque ela hoje é muito importante aqui no Brasil. Muito importante nas igrejas brasileiras.
também nas norte-americanas e outros, mas vamos falar do nosso país, Brasil. O que acontece? O que é uma igreja cristocêntrica e o que é uma igreja antropocêntrica? Vamos, primeiro, ler na Bíblia um dos textos mais conhecidos de Apocalipse, quando fala da marca da besta, 666. Então vamos lá. Vamos achar aqui na nossa Bíblia onde se fala da marca da besta. Eu posso usar minha chave bíblica, ou posso ficar procurando aqui até achar. Apocalipse 13, 18. Então vamos falar um pouco sobre igrejas antropocêntricas. O que é o antropocentrismo? Antropocentrismo numa igreja. Antropo é uma palavra grega que significa ser humano, homem. Então, o homem no centro da igreja. Apocalipse 13, 18 tem a famosa menção do número da besta, que vai estar associada à marca da besta. Então você lê assim Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. O número da besta é número de homem. Número de homem. Ora, esse número é 666. 666. Esse é o número da besta. Vamos ler um pouco mais o contexto todo, começando no versículo 11, Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. A primeira besta é a besta que emerge do mar. A partir do versículo 1 desse mesmo capítulo, Apocalipse 13, 1, fala da besta que emerge do mar. Então existem 2 bestas no Apocalipse. A primeira besta é a besta que emerge do mar. Bestas, as 2 bestas do Apocalipse são a primeira besta que emerge do mar. Emerge do mar. Esse é o anticristo. Na Bíblia, em Apocalipse em especial, é dito que o mar representa as nações. Então, é uma besta, é um ser, um homem maligno, que sai do meio das nações. O anticristo, ele tem poder político. Político. Ele será um político. Ele não será uma pessoa religiosa, a princípio. Ele vai emergir das nações, ou seja, ele nasce no meio das nações como um político, um governante de grande importância e fama. Mas existe também, aqui está em Apocalipse 13, de 1 até 10. Então, no capítulo 13, de versículos 1 até 10, você ouve falar do anticristo. Mas existe uma outra besta, a besta que emerge da terra. Da terra. Quem é esse? Esse é o falso profeta. Falso profeta. E ele tem poder religioso. Ele não é político, ele é religioso. Você vê então que nos últimos tempos, os 2 grandes poderes que existirão no mundo é o poder político e o religioso. E ele está aí referido, capítulo 13 de Apocalipse, do verso 11 até lá o 18 que a gente viu. Então vamos continuar lendo.
Versículo 12. Esta besta que emerge da terra, que é o falso profeta, a segunda besta, exerce toda a autoridade da primeira besta na presença da primeira besta, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Ou seja, esse falso profeta vai levar as pessoas a adorarem um político. Versículo 13. Também opera grandes sinais, é um poder religioso, então ele vai fazer milagres, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta, da primeira besta. Então esse falso profeta é um líder religioso, ele vai está levando as pessoas a adorarem esse líder político, ele vai mandar fazer uma imagem que fala desse poder político, vai obrigar as pessoas a adorarem, na verdade vai seduzir, uma obrigação no sentido de sedução, porque vai fazer muitos milagres, as pessoas vão ficar muito impressionadas e vão acreditar nele, vão atender os seus ditames e vão adorar a imagem que fala desse político. E ainda vai fazer morrer as pessoas que não adorarem isto. Versículo 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, ou seja, todo mundo, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então essa marca que vai ser feita nas pessoas para que elas possam comercializar qualquer coisa, comprar e vender qualquer coisa, ou seja, vai pegar na veia do ser humano, porque hoje a gente tem que comprar e vender coisas o tempo todo, eu tenho que vender o meu trabalho para alguém que me contrata, eu tenho que comprar coisas o tempo todo. E não vai ser possível fazer nada, ou seja, ninguém vai conseguir emprego, ninguém vai conseguir comprar nada, não consegue nem ter água em casa, luz em casa, porque tem que comprar a luz e a água da Copasa e da CEMIG, não vai poder comprar se não tiver essa marca. Não vai poder ser funcionário de lugar nenhum, porque não tem a marca. E não vai poder comprar comida, não vai poder comprar remédio, não vai poder comprar casa, não vai poder comprar tijolo, não vai poder pagar pedreiro, não vai poder fazer nada se não tiver a marca. E essa marca estará acompanhada ou do nome da besta, da primeira besta, ou o número associado ao seu nome. E aí o versículo 18 termina dizendo: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, ora esse número é 666. Muito bem. Por que esse número é colocado na Bíblia? Aqui o importante não é saber se vai estar escrito 6, 6, 6, ou 6, 6, 6. Isso não é o importante. Essa não é a ênfase e não é isso que a Bíblia está enfatizando ou informando. O que a Bíblia está dizendo é que essa marca, qualquer coisa que seja, pode ser um código de barras, um microchip, um biochip, ou qualquer outra coisa, uma tatuagem invisível, não importa, seja aqui ou aqui, estará representando um sistema dominado por 666. O que é isso? Aí nós precisamos entender isso. Existe uma razão pela qual a marca é na mão direita ou na fronte. Existe primeiro uma marca, vamos dizer, uma razão biológica, porque na mão é rápido, né? Se você tiver que passar por um scanner é fácil, a mão sua está sempre com você, né? Você leva para todo lugar, diferente de um cartão, que você não, às vezes você esquece o cartão, perde o cartão, mas você não vai perder sua mão e esquecer de levar sua mão, né? Quem não tiver mão, tem cabeça, então tem testa, porque ninguém é sem cabeça, sem testa. Então, quem não tiver mão, põe na testa. Então todo mundo vai ter a marca, ou na mão ou na testa.
Além disso, além dessa razão biológica, existe também uma razão espiritual. Quando você vai lá no Velho Testamento e vê aonde é que Deus mandou os homens colocarem gravada a sua lei, a sua palavra, você vê que Deus disse para os judeus, para o povo de Israel, que eles deveriam gravar a sua palavra, guardar a sua palavra, a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, gravar a palavra de Deus, ou na mão direita, ou na testa. O mesmo lugar que o diabo quer marcar as pessoas com as coisas dele. Dinheiro, o amor ao dinheiro, a ganância, a avareza, que é a marca do diabo. No mesmo lugar que Deus mandou, ou na mão direita, ou na testa. Então, o diabo está falando o seguinte: troca a Bíblia, que deveria estar marcando a sua mão e a sua testa, pelo dinheiro. Ou seja, dê mais valor ao dinheiro do que a Bíblia. Dê mais valor ao dinheiro do que a palavra de Deus. Faça do dinheiro o seu Deus. Não adore o verdadeiro Deus. Adore Mamon, adore o dinheiro. Jesus já tinha alertado disso. Você conhece a Bíblia, né? Você sabe o que Jesus falou sobre isso. O dinheiro é a força do homem. A coisa que mais representa o homem é o dinheiro. O dinheiro é o resumo do homem. Tudo que o homem pode fazer está no dinheiro. O dinheiro é a expressão do homem, a mais completa expressão do homem. Tudo que é possível ao ser humano fazer, o dinheiro compra. Tudo, tudo, tudo. Não há nada, nada, nada que o ser humano possa fazer que o dinheiro não compre. O dinheiro é a expressão mais completa do ser humano. Vamos ver aqui onde Jesus falou sobre isso. Mateus 6, 24. Deixa sua Bíblia aí. Lembra aí que nós estamos em Apocalipse 3, vamos para Mateus 6. Mateus 6 faz parte do Sermão do Monte. Jesus está ensinando às multidões os estatutos do reino de Deus. E lá no versículo 24 ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus e é servo de Deus, ou você serve ao dinheiro e é servo do dinheiro, que algumas traduções trazem como Mamon, que é o nome de uma divindade da região associada à riqueza. O Deus da riqueza, vamos dizer assim. Mas o significado é dinheiro, riquezas. E Jesus está dizendo, não tem jeito de servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E isso é muito interessante, porque na Bíblia 6 é o número do homem. Inclusive Apocalipse fala isso, né? Vamos voltar para Apocalipse 13, é o que a Bíblia está dizendo aí. Explicitamente, né? Está explícito. Né? Você vê aí no versículo 18, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666, 666. E na Bíblia, 6 é o número do homem, desde Gênesis. Porque o homem, Adão, foi criado no 6º dia. Então, 6 é o número do homem. A outra coisa importante é saber que são 3 números 6 colocados. Por que não é só 66? Por que não é só 6? Por que é 666? Porque 3 na Bíblia é o número da composição de Deus. Deus é 3. É o Pai, é o Espírito e é o Filho. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós? Que esse sistema religioso, político que vai ser montado no final dos tempos, ele colocará o homem no lugar de Deus Pai, o homem estará no lugar de Deus Pai, o homem estará no lugar de Deus Espírito Santo, e o homem estará no lugar de Jesus Cristo. Quem está no lugar de Jesus Cristo? O anticristo. Quem está no lugar do Espírito Santo? O falso profeta. E quem estará no lugar, ou quem está no lugar de Deus Pai? O dinheiro.
Para muitas pessoas o dinheiro já é Deus. O dinheiro já é Deus. Mas para completar a trindade satânica, o falso profeta ficará no lugar do Espírito Santo e o anticristo ficará no lugar do nosso Senhor Jesus. Muito bem. O homem no lugar de Deus. Isto é o antropocentrismo. E você fala, isso vai acontecer só lá na grande tribulação, só lá no tempo do falso profeta e anticristo. Sim, com toda essa grandeza e explicitação, vai ser lá. Mas já está começando. E começando forte. E avançando forte. E se impondo fortemente. Como? Através das igrejas antropocêntricas. As igrejas antropocêntricas estão crescendo cada vez mais no mundo e no Brasil. No Brasil é a igreja da vez, é a bola da vez. Quanto mais antropocêntrica a igreja, mais membro tem. Várias pessoas já perceberam que a maneira fácil de você trazer gente para a igreja hoje, para lotar uma igreja, para encher uma igreja, é ser antropocêntrica. É agradar o ego humano. Então, o que o antropocentrismo faz? O antropocentrismo, ele coloca o homem no centro da igreja. Vai falar de Jesus, viu? A igreja antropocêntrica vai falar de Jesus, vai falar do Espírito Santo, vai falar de Deus, vai ler versículos da Bíblia, vai falar para você levar a Bíblia na igreja, vai parecer que ela é uma igreja bíblica cristocêntrica, vai parecer, ela vai falar de Jesus, mas você tem que ter os olhos abertos, para você enxergar as coisas. Todo engano, para ser engano, ele tem que parecer verdadeiro. Uma nota de R$50 para poder passar, uma nota falsa de R$50 para poder passar no comércio, ela tem que parecer uma nota de R$50. Porque se uma nota de R$50 for muito mal feita, ninguém acredita. Na hora que a pessoa vê ela, isso aí é falso. Então, para ela enganar, ela tem que parecer muito com a verdadeira. É igual o joio e o trigo. Jesus fez a parábola alertando disso. O joio parece muito com trigo, mas muito. A ponto de, às vezes, até uma pessoa especialista, um agrônomo especialista em trigo, não sabe se a planta que ele está vendo é joio ou trigo, de tão parecido que o joio é. Então, você tem que saber isso. O engano, a mentira, ela vai ser muito parecida com a verdade para te enganar, porque senão ela não te engana. O que tem que acontecer? Você tem que ser uma pessoa que ama muito a verdade, ama muito o que é verdadeiro, para você ficar com seus olhos abertos. Uma igreja antropocêntrica, ela vai ser uma igreja, vou te dar algumas características. Ela vai ser uma igreja que vai forçar muito emoções. Se você estiver numa igreja que força muito as emoções, você está numa igreja antropocêntrica. Forçar muito, tá? E é forçar. Forçar. Ou seja, a igreja ela explora muito as emoções. Muito. Ela faz questão de ficar levando as pessoas à emoção, a chorar, a rir, a aplaudir, a vibrar. E isso o tempo todo. Não está errado ter emoções. Pelo amor de Deus, me entenda. Não está errado ter emoções. Nós podemos ter emoções, nós somos seres emotivos, uma medida equilibrada de emoção faz bem, por isso que eu estou reforçando com você, é forçar muito as emoções. Não é um louvor gostoso que eu estou falando, louvor gostoso as igrejas verdadeiras têm, e fazem bem em ter. Eu estou falando de forçar muito as emoções, você me entende? Ok, que bom. Cria um ambiente de emocionalismo. Emocionalismo. Por quê? O ser humano desequilibrado nas emoções, ele faz um monte de coisas que ele não faria na sua perfeita razão. O objetivo final do antropocentrismo é a manipulação. É a manipulação. Você vai ser manipulado nela. Esse é o objetivo. Segunda característica de uma igreja antropocêntrica. Ela
vai ler a Bíblia, o pregador vai abrir a Bíblia no púlpito, vai ler um versículo, alguns versículos, mas ele, logo, ele sai fora. Perceba se ele faz uma pregação expositiva, se ele fica preso ao versículo, se ele está explicando o versículo para você, e isso o tempo todo, não é de vez em quando, não é uma vez por ano, 2 vezes por ano, é toda semana. O culto principal é Bíblia, os outros cultos também, e o pregador, ele ensina a Bíblia para você corretamente, vai expondo a Bíblia. Se isso não acontece, o pregador até lê a Bíblia, lê versículos e tal, mas você vê que ele começa a ir para um assunto que não é o que o versículo está falando, não é disso. Ele começa a mexer com as suas emoções, a fazer gritos de ordem, a fazer você cumprimentar a pessoa ao lado, e você chorar, e você rir, e você se levantar, e você se assentar, e fazendo você ficar ali presa nele, né? Eu vou chamar isso de desvia o foco da Bíblia. Desvia o foco da Bíblia. Você está numa igreja antropocêntrica, numa igreja onde tem bajulação, e bajula um, e bajula outro, e joga confete um, e joga confete outro, principalmente nos líderes, uma bajulação, constantemente dando presente, constantemente subindo no altar, e dando presente, e no aniversário do líder vai lá e dá presente. Eu não estou dizendo que está errado fazer isso, pode fazer, isso é reconhecimento, é gratidão, mas se você começa a ver que isso está se tornando algo excessivo, e aplaude, e faz declarações lindas de fidelidade, e de elogios, rasga a fita com aquele líder, ou homem ou mulher, e você vê, não, isso aí está entrando na bajulação. É outro sinal de igreja antropocêntrica, ou seja, o homem está no centro. Outra coisa muito forte, quando uma igreja começa a entrar em falar o que você quer ouvir. Fala o que você quer ouvir. Você vai lá e você só ouve o que você gosta. Só ouve o que você gosta. Você é a melhor versão de si mesmo. Você é maravilhoso, é maravilhosa. A força está com você. E isso, e aquilo. E é isso excessivamente. Não estou dizendo que elogiar o ser humano está errado. Não, o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. E nós podemos fazer isso. Eu estou falando sempre de desequilíbrios. Outra coisa importantíssima você entender. Todo pecado é uma virtude em desequilíbrio. Todo pecado. O ser humano não faz nenhum pecado totalmente mal. Mesmo os mais hediondos pecados, eles são uma virtude que desequilibrou. Então, o problema não é a coisa em si, é a quantidade daquela coisa e o desequilíbrio daquela coisa. Então, fala o que você quer ouvir. Isso, inclusive, é uma das características das heresias, falsos profetas, que vão existir no tempo do fim. Né? Vou ler com você aqui um alerta da Bíblia a respeito disso, das pessoas ficarem correndo de igreja em igreja. Está numa igreja hoje, sai, vai para outra igreja amanhã, sai, vai para outra igreja depois, sai. 2 Timóteo 4:3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Paulo diz assim, eu vou começar no versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Timóteo, prega a palavra, prega a Bíblia, Timóteo. Insta, ou seja, aconselha, exorta, puxa a orelha se for preciso, chama atenção, alerta, que é o que eu estou fazendo. Eu estou obedecendo isso aqui. Quer seja oportuno, quer não seja oportuno, ou seja, fala, mesmo que incomode as pessoas, mesmo que elas não queiram ouvir, fala a Bíblia, corrige, ensina, exorta, alerta.
corrige as pessoas, repreende as pessoas, exorta, que é aconselhar, alertar, com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, ensina com base na Bíblia. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha o termo que o apóstolo Paulo usa, que o Espírito Santo usa. Haverá um tempo, e esse tempo é o tempo do fim, é agora, em que as pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, elas vão ficar procurando igreja e pregador, e pastor, e profeta, e isto e aquilo, que fala o que elas querem ouvir. Ela tem uma coceira no ouvido. Ela está numa igreja, ela fica sabendo que o pregador da outra igreja está pregando umas coisas gostosas de ouvir, ela sai da igreja, quebra os vínculos, é desleal, é ingrata, e sai, vai correndo para lá. Eu agora sou membro lá, viu? Porque ele fala gostoso, ele fala o que eu quero ouvir. Eu tenho coceira no ouvido. Eu vou me cercar de mestres segundo as minhas próprias cobiças, ou seja, os meus próprios interesses pessoais. Eu quero o meu ego afagado. Isso aqui significa afago de ego. Ou seja, uma característica de igrejas antropocêntricas é que ela afaga os egos. Ora, se você afagar ego de pessoa, ela vai atrás de você. A carne humana, né, a nossa estrutura pecaminosa, ela ama ser afagada. O ego é a parte ruim, né, do nosso íntimo. Então, ama ser afagado. Estas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Eles não querem saber de Bíblia. Se você abre a Bíblia no púlpito e começa a ensinar como eu estou ensinando agora, eles começam a falar mal do pregador, de mim, só fala de Bíblia, intelectual demais, e tal, muito acadêmico, muito professor, fica só ensinando a Bíblia. Eu não quero isso. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, não vão querer ouvir a verdade. Não vão querer, não querem Bíblia. Entregando-se às fábulas. É outra característica forte de uma igreja antropocêntrica. Ela é cheia de fábulas. O que são fábulas? São doutrinas humanas, coisas do homem, o homem que inventa. Por exemplo, a igreja ela passa a ser uma grande organização de psicologia. E fala de autoestima, e fala de traumas emocionais, e fala de reprogramação de DNA, e fala de coaching, e fala de programação neurolinguística, e fala disso, e fala daquilo. Coisas humanas, são fábulas, são coisas humanas, coisas inventadas pelo homem, que não estão na palavra de Deus, não estão, não aguentam, não resistem a uma prensa bíblica. Eles até tentam citar versículos da Bíblia para poder convencer você que aquelas fábulas são verdadeiras, mas não aguentam. A hora que você encontrar alguém que conhece a Bíblia e começar a questionar, a fábula dele, a mentira dele cai por terra. Paulo está dizendo que nos últimos tempos seria assim. Seria assim. Então é outra característica humana, outra característica de uma igreja antropocêntrica. As coisas humanas substituem o Evangelho. Começa a se falar, por exemplo, da teoria da evolução. Não, o homem tal evolui e tal na evolução do homem. Coisa humana, é fábula. E começa a entrar em algumas coisas de misticismo, teorias da conspiração, por exemplo. Começa a ensinar teorias da conspiração, os Illuminatis, os maçons, isso e aquilo, e os Bilderbergs, e a elite mundial e global. Começa a usar isso, ensinando nas células, no púlpito, nos pequenos grupos ou nos grandes grupos. Fábula, invencionice humana, não está na Bíblia. Eles até citam um ou outro versículo bíblico para tentar enganar você. Mas se você for mesmo buscar a verdade, você vai ver que não sustenta-se. A Bíblia não apoia aquilo é uma enganação. Isso aqui são características das igrejas antropocêntricas. Tem mais, vou falar mais uma importantíssima. Importantíssima, porque toda igreja antropocêntrica, o final é dinheiro.
Sempre, sempre, sempre. O final é dinheiro. Todas as pessoas que montam uma igreja antropocêntrica, que cuidam de uma igreja antropocêntrica e que levam à frente um projeto de uma igreja antropocêntrica, eles querem ganhar dinheiro em cima de você. O final é sempre esse, não muda. A Bíblia já diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, todos. Então a ganância humana é que vai gerar as igrejas antropocêntricas, porque dá muito dinheiro. Uma igreja antropocêntrica junta muita gente. Ela tira membros de outra igreja, os membros fracos, confusos, que não conhecem a palavra, eles saem das outras igrejas e vão para ela, porque eles estão querendo coceira no ouvido, estão com coceira no ouvido, estão querendo ouvir coisas gostosas. E eles vão começar a pescar em aquário, vão começar a tirar membro da outra igreja, os membros começam a tirar os membros das outras igrejas. Eles não conseguem tirar a pessoa do vício, da prostituição, de uma vida sem sentido. Eles não ganham pessoas para Jesus lá onde você tem as pessoas destruídas, não conseguem. Eles vão pescando em aquário, eles vão tirando membros de outra igreja. Eles ficam em cima dos membros das outras igrejas para tirar de lá e vir para a sua igreja. Minha igreja é melhor. Aí começa a falar umas mentiras. Aqui tem mover do Espírito Santo, na sua igreja não tem. O seu pastor não tem o Espírito Santo, o meu tem. E vem aqui, vai vir um pregador de fora. E vem aqui, vai ter um ensino de fora. Vai ter um seminário tal, uma conferência tal, um chat de mulheres. Vem para cá, porque aqui é que está o mover do Espírito Santo, o mover de Deus. Aqui tem amor, aí não tem. A sua igreja é só Bíblia, Bíblia. Aqui não, aqui tem o Espírito Santo. Vão usar todos esses artifícios. A gente chama isso de proselitismo. Eles são extremamente proselitistas. Extremamente proselitistas. Você vai ver lá um monte de igreja que saiu de outras igrejas. Eles estão sempre pescando em aquário. Veja bem, não é proibido uma pessoa sair de uma igreja para outra se ela faz isso por motivos certos, justos, aceitáveis. Isso acontece, sempre aconteceu, vai acontecer, isso não é problema. Proselitismo não é sair de uma igreja para outra, isso não é proselitismo. Proselitismo é pescar em aquário. É um membro da igreja, está bem lá, não tem nenhum problema, alguém chega e começa a falar, sai daí, a sua igreja é fraca, a sua igreja não tem o Espírito Santo, a sua igreja não tem mover, a sua igreja é fraca. Vem para cá porque aqui é bom, aqui é gostoso, aqui é melhor. Isso é o proselitismo, é o pescar no aquário. Outra característica muito forte, é a que eu ia falar, acabei falando do proselitismo, é falta de transparência financeira. Toda igreja antropocêntrica não tem transparência financeira. Você não vai ver um relatório mensal lá, prestando contas para a igreja, publicamente, transparente, relatório de tudo que entrou, uma tesouraria independente que o pastor não põe a mão, são os tesoureiros eleitos pela direção da igreja, ou pela assembleia da igreja, são pelo menos 2 tesoureiros, que eles não estão debaixo do comando do pastor, não é o pastor que manda neles, eles têm o seu trabalho independente, eles fazem lançamentos, eles fazem registro de toda a contribuição, toda saída também, ela é mediante recibo, mediante nota fiscal, existe uma lógica na movimentação financeira da igreja, que aquilo é registrado, tudo, até 1 centavo que saiu é registrado, 1 centavo que entrou é registrado também, e existe uma prestação de contas para a igreja toda. A igreja sabe se os pastores são remunerados ou não, e quanto eles recebem. Isso é extremamente importante. Em igrejas antropocêntricas, normalmente, existe um líder máximo ali, e ele não permite que o relatório financeiro da igreja vá para a igreja, não existe um quadro lá. Aqui na EBCL nós temos um quadro aqui, todo mês o relatório financeiro completo da igreja está lá exposto para todos os membros verem. Eles podem questionar, nós vamos mostrar, tem conselho fiscal. Igrejas antropocêntricas, ela tem uma liderança que toma conta do dinheiro sozinho. Você que é membro dela não sabe quanto entra, não sabe no que gasta, não sabe. Um dos modelos que existe hoje para a igreja antropocêntrica é o seguinte, existe uma matriz em algum lugar, e vai se abrindo filiais daquela igreja, ou igrejas ligadas, ou cobertura, como eles gostam de falar às vezes. Existe cobertura fora do local, e é como se fosse um sistema de matriz e filial, ou de marketing multinível, alguma coisa assim. A igreja numa cidade, ela foi fundada pela igreja de outra cidade, e aquela igreja de outra cidade tem uma certa ascendência, e
Você não sabe. E um dos modelos hoje é o seguinte: aquela igreja que abriu, a igreja de outra cidade que abriu naquela cidade, ela fica com 10% de todas as entradas. E a igreja da cidade fica com 90%, mas não é a igreja que fica, é o pastor da igreja que fica. Ele é que fica. Ele faz o próprio salário, se tiver salário, ele tira quanto ele quiser. Então o pastor está lá e você pensa que ele faz aquela obra ali abnegado, altruisticamente, que ele faz aquilo por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor a você. Não é. Ele faz porque ele ganha bem. E ele não vai falar para você quanto ele ganha. Não vai falar. Ele não vai mostrar. Se você perguntar, você vai ser chamado de rebelde. Por que você está perguntando isso? Não é da sua conta. Você tem que confiar na liderança. Os líderes são homens de Deus, são altruístas, são gente boa. Eles fazem tudo certinho. Você é que é o errado. Se você perguntar, mas para onde que vai o dinheiro da igreja? Quanto entra e para onde vai? Você vai ser chamado de rebelde, de errado. Se estiver acontecendo isso, você está numa igreja antropocêntrica. Você está numa igreja antropocêntrica. Porque toda igreja cristocêntrica, de Deus, ela tem abertura, ela tem transparência, as coisas são feitas na luz. Não existe trevas numa igreja onde Cristo é o Senhor. Numa igreja onde o homem é o Senhor, existe trevas. E a parte financeira abre os seus olhos. É um dos principais indícios de uma igreja antropocêntrica, é como ela lida com dinheiro. Se não tem transparência, não tem clareza, ela é antropocêntrica. Mais cedo ou mais tarde, tem corrupção lá dentro. Então você pode estar numa igreja em que o pastor, ele tira, por exemplo, 15 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais por ele todo mês, ou tudo que sobra. Se sobrar 60 mil reais é dele. Há uma confusão entre o dinheiro particular dele e o dinheiro da igreja. O dinheiro da igreja passa a ser o dinheiro dele. Ele é o dono do dinheiro da igreja e ele entende que o dinheiro da igreja é dele. Ou de um grupo. Às vezes não é ele sozinho, tem um grupo que reparte isso. Então vamos dizer que sobra 60 mil reais. No mês ele pega 30 para ele, dá 5, 10 para outro, 18, 12 e tal. É um grupo ali que lidera e aquele dinheiro é sempre dividido entre eles. E você nunca fica sabendo disso. Você pensa que a pessoa está lá fazendo aquilo por amor a Deus. Não está fazendo por amor a Deus. Eles estão fazendo aquilo por dinheiro. É uma igreja antropocêntrica, porque o antropocentrismo sempre leva ao dinheiro. Sempre, sempre, sempre. Porque o dinheiro é a força do homem, o dinheiro é a maior representação do homem. Não estou dizendo que está errado movimentar dinheiro em igreja. Não estou dizendo que está errado um pastor ter honorário. Ele pode até ter um honorário de 20 mil reais por mês, pode. Não estou dizendo que é contra. Se a igreja sabe disso, se é claro para a igreja, é transparente, a igreja concorda, isso não é considerado errado, a igreja concordou, mas isso tem que ser transparente. A pessoa que chega na igreja, novo membro, ele tem que saber disso. Olha, o pastor aqui tem uma remuneração de 20 mil reais por mês. Ele tem um serviço lá fora, ele é um profissional liberal, é um empresário, é funcionário de uma empresa, tem o salário dele lá, tem a renda dele lá, e ainda mais ele ainda tira 20 mil aqui dentro para ele. Ele trabalha algumas horas por semana aqui na igreja, o resto das horas ele trabalha para ele mesmo, e lá ele tem uma renda lá, e aqui dentro ele tem outra renda aqui. Se os membros concordam com isso, inclusive os novos, todo mundo tem que saber disso, e todo mundo tem que concordar com isso. Ou ele não tem nada lá fora, ele vive para a igreja, toda a renda dele é aqui, e é 20 mil por mês, é 30 mil por mês. A igreja tem que saber disso. Envia dinheiro para fora ou não? O que está sendo feito com o dinheiro que entra na igreja? O que está sendo feito? Isso tem que ser sabido. Então, isso é as características de uma igreja antropocêntrica. E uma igreja cristocêntrica? Que é uma igreja cristocêntrica? Bom, a gente podia ir invertendo tudo isso aqui, né? É só pegar o inverso de tudo isso aqui. Uma igreja cristocêntrica é uma igreja transparente e honesta na questão financeira. Transparente e honesta na questão financeira. Uma igreja cristocêntrica é uma igreja que nunca manipula você. Nunca manipula você. Ela vai falar para você coisas que você precisa ouvir, mesmo que você não queira. Porque ela não está preocupada em agradar o seu ego, em afagar o seu ego, mas sim em edificar você em Cristo. Ela obedece à Bíblia, a Bíblia manda fazer isso. O pastor tem a obrigação perante Deus e perante Cristo de corrigir você se você estiver errado. É obrigação dele.
Ele não pode falar, não vou fazer. Então, se ele não quer fazer, então ele não seja pastor. Porque o pastor tem a obrigação de corrigir os errados. Também elogiar os certos, animar as pessoas na fé, entusiasmar, mas também dizer, não, isso aqui não pode. Ele tem o direito e a obrigação de disciplinar as pessoas erradas. O pastor tem o direito e a obrigação de disciplinar as pessoas erradas. Numa igreja antropocêntrica, não existe disciplina. Ninguém vai ser disciplinado lá porque fez alguma coisa errada, a não ser que contrariou o ego do líder. Mas aí a disciplina não é porque ele errou contra a Bíblia, é porque ele contrariou o ego e a vaidade do líder e os interesses gananciosos do líder. Aí a disciplina vai ser por causa disso, é uma vingança, é uma punição, porque ele atrapalhou, ele entrou no caminho do projeto de poder do líder. Aí ele é punido. Mas ele nunca vai ser punido, por exemplo, porque ele está fazendo um pecado escondido. A igreja antropocêntrica também praticamente não fala de pecado. O único pecado lá é não obedecer o líder. É não fazer as vontades da liderança. Esse é o único pecado que existe. Então, uma pessoa que está em pecado, ele vai ser membro lá, desde que não escandalize, não apareça. Se ele faz o pecado dele escondidinho, sem ninguém saber, mesmo o pastor sabendo, o pastor deixa. Não tem problema não. Ele dá o dízimo, dá a oferta, dá bastante dinheiro, traz pessoas para a igreja, está tirando um membro da outra igreja, trazendo para cá. Pode deixar, não, mas ele está fazendo pecado escondido, não, mas ninguém está sabendo, é escondido. Deixa ele quietinho lá. Uma igreja cristocêntrica, não. A igreja cristocêntrica vai chegar nessa pessoa. Uma igreja cristocêntrica tem a Bíblia como o seu manual de teologia o tempo todo. O pastor prega a Bíblia muito, ele faz pregação expositiva da Bíblia, isso aqui é muito importante, pregação expositiva da Bíblia. O que é uma pregação expositiva da Bíblia? É uma pregação que não está explorando as suas emoções. Ela não quer fazer você chorar, ela não quer fazer você ir à frente, meu Deus. Isso não é o objetivo da pregação. A pregação quer ensinar você, na sua mente, na sua racionalidade, as coisas de Deus. Então, para isso, o pregador vai estar falando dentro da Bíblia. Ele lê a Bíblia e explica a Bíblia. Você percebe que você está sendo ensinado na Bíblia. Você percebe isso. Você fala, meu Deus, eu estou aprendendo na Bíblia. Por isso ele é mais racional e menos emocional. Tem emoção também, o louvor é gostoso, tem momentos de chorar, de rir, mas tem uma grande abrangência ali e relevância à pregação da Bíblia. Já falei, né? A transparência nas finanças, não manipula você, não explora emocionalismos, não tem doutrinas humanas substituindo a Bíblia. Pode até ter aspectos de psicologia. Eu falei de psicologia, eu vou voltar a falar. Psicologia, a boa psicologia, ela é uma bênção. Tem muita coisa boa na psicologia que a gente pode usar na igreja. E não só na psicologia, na medicina, na enfermagem, na nutrição, na sociologia, na economia. Todas as ciências humanas, na parte boa dela. Porque tem má ciência e boa ciência. Tem ciência verdadeira e ciência falsa. Ciência falsa, a má ciência não presta para nada. Joga na lata de lixo. Mas a boa ciência, a ciência verdadeira, ela pode ser usada na igreja e nós usamos, mas nunca substituindo a Bíblia. Você entende? Nunca substituindo a Bíblia. A boa ciência, ela auxilia na Bíblia. A Bíblia é o carro-chefe, a Bíblia é a locomotiva, a Bíblia é o centro. E a gente usa a boa ciência, a enfermeira, o conhecimento de enfermagem, a psicóloga e psicólogo, o conhecimento de psicologia, o sociólogo, o economista, o físico, o matemático, o engenheiro, o médico, o dentista e todo mundo. A parte boa e verdadeira dessas ciências, a gente usa para ajudar a Bíblia a fazer a igreja ser uma igreja de grande conhecimento útil. Mas o antropocentrismo não, a Bíblia é substituída pela boa e pela má ciência, inclusive. Pela má ciência, inclusive. Na igreja cristocêntrica só tem boa ciência e ela é auxiliar da Bíblia, não substitui a Bíblia. E essas coisas são características da igreja cristocêntrica. Então, com isso, eu falo com você bastante aqui dessas duas grandes classificações hoje, quanto à Bíblia e quanto ao centro da igreja. E a gente quer ser uma igreja fiel à Bíblia e cristocêntrica, e nós aqui na EBCL estamos perseguindo isso a todo custo. Nós também cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo, só que nós somos sensatos em usar esses dons dentro de sabedoria, bom senso,
moderação, equilíbrio, porque isso aqui, se for mal usado, vira manipulação. E igrejas antropocêntricas usam isso aqui mal usado. Muitas neopentecostais usam isso aqui mal usado, para manipular as pessoas com falsidades. Então nós cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo, porém com bom senso, moderação, equilíbrio, sem fraudar as coisas. Nós somos, se a gente fosse falar, nós somos do tipo tradicional renovado, porque a gente crê na atualidade dos dons, mas nós temos ligação com os princípios batistas históricos. E aqui dos historiadores eu não gosto dessa classificação, então eu nem uso, e outros agora não me ocorre nenhum. Então aqui é uma caracterização da IBCL. Eu acho que com essas ponderações nós conseguimos resolver o problema da classificação de igrejas e nós estamos aí com a finalização, então, nesse curso desse assunto. Nós, então, vamos daqui para frente, nas próximas lições que nos restam até terminar, nós vamos trabalhar outros aspectos da igreja e a gente, então, está resolvendo aqui entre nós que as duas classificações mais importantes são quanto à Bíblia e quanto ao centro da igreja. E nós estamos dizendo que o correto é uma igreja fiel à Bíblia e uma igreja cristocêntrica. E nós aqui na IBCL, Igreja Batista Central de Lavras, nós somos uma igreja fiel à Bíblia e uma igreja cristocêntrica. Que Deus te abençoe e te guarde até o próximo estudo. Vamos orar? Pai nosso e Pai Santo, esse é o desejo intenso do nosso coração, de sermos uma igreja fiel à Bíblia e cristocêntrica, para sermos uma bênção na terra. Por isso nós te pedimos, Senhor, traz para nós aquelas pessoas que estão aí vagando, sem saber, decepcionadas com a igreja, sem saber qual igreja frequentar. Traz para nós, para ser junto conosco, pessoas de coração correto, verdadeiro, que querem fazer parte de uma igreja fiel e cristocêntrica, aqui em Lavras, ou fora de Lavras, pelo YouTube. Nós te pedimos, traz essas pessoas. Nós queremos estar junto com essas irmãs e irmãos que querem uma igreja fiel à Bíblia e cristocêntrica, pessoas que estão cansadas das heresias, das manipulações, das falsidades, das igrejas falsas, pregadores falsos, pastores falsos, profetas falsos, evangelhos falsos. Estão cansadas da manipulação, do mercantilismo na igreja antropocêntrica, no misticismo que leva as pessoas a ficarem confusas nas coisas de Deus, no emocionalismo que desestrutura a pessoa emocionalmente, manipula elas. Nós pedimos, essas pessoas que estão cansadas e não estão achando uma outra igreja, que nós possamos estar junto com esses irmãos e irmãs e junto conosco, eles possam, nós juntos, crescermos nesse projeto maravilhoso de sermos uma igreja verdadeira de Jesus Cristo na terra. Nós te pedimos isso, ajuda-nos, Senhor, corrige-nos, Senhor, nós estamos submissos a Ti, Jesus, único Senhor da igreja. Oramos em Teu nome, amém. Até a próxima.